ponto. Eu vou citar duas passagens da Confissão de Fé Batista de 1644 para vocês entenderem como nesse ponto também, tanto na questão comunista, tanto na questão pacifista, quanto na questão de ser apolítico, os batistas estão longe dos anabatistas. Artigo 49, diz assim a Confissão de Fé dos Batistas: cremos que os magistrados supremos deste reino, estava se referindo ali à Inglaterra, né, oficialmente, sejam o rei e o parlamento, livremente escolhidos pelo reino, pelas pessoas que compunham o reino, e em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, ou que no presente são, ou que no futuro serão ordenadas, nós somos obrigados a prestar sujeição e obediência no Senhor. Essa citação mostra que os batistas não eram anárquicos, não eram contrários aos magistrados, à lei, à política. Pelo contrário, eles se colocam aqui submissos às autoridades, conforme Paulo apresenta Romanos capítulo 13. Eles entendem que a autoridade é constituída por Deus e se colocam aqui submissos ao rei, ao parlamento, que era a conjuntura política ali da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha como um todo, o rei e o seu parlamento. E eles dizem, olha, nós reconhecemos que este rei, este parlamento, são investiduras divinas. E nós então nos sujeitamos em obediência a eles no Senhor. Isto é, naquilo que não infringir a norma régia, que é a palavra de Deus, os batistas estão dizendo, nós estamos sujeitos sim. Nós obedecemos sim às autoridades, à lei. Nós não vamos nos voltar contra a autoridade. Nós não vamos como os anabatistas faziam, nos separar e deixar de reconhecer a magistratura. Eles não faziam isso. O texto continua. Ele diz assim, abre aspas, e consideramos nós mesmos obrigados a defender tanto as pessoas destes escolhidos, ou seja, eles estão dizendo o seguinte, nós mesmos somos obrigados a defendê-los, o rei e o parlamento, no caso de uma guerra, no caso de algo desse tipo, defendê-los, as pessoas destes escolhidos, como todas as leis civis feitas por eles, com as nossas pessoas, as nossas liberdades e as nossas posses, com tudo o que é chamado nosso. Perceba, aqui eles também, nesse texto, nós podemos entender que eles criam na posse, ou seja, em você ter o que é seu e não num comunismo. As nossas posses, as nossas liberdades, em tudo o que é nosso, eles dizem aqui, propriedade particular, nossas posses. Então, todas essas ideias que os anabatistas defendiam, eram favoráveis, os batistas aqui se posicionam de forma contrária ao anabatismo. O artigo 52 da mesma Confissão de Fé de 1644 diz, e semelhantemente, a todos os homens deve ser dado tudo o que lhes é devido, tributos, conduta e todas as tais funções legais, devem voluntariamente ser por nós pagos e executados. Que homens ordeiros, né? Dentro da lei, sujeitos à autoridade. Eles dizem ainda, nossas terras, nossos bens, nossos corpos devem ser apresentados ao magistrado no Senhor. E o magistrado, em todos os sentidos, deve ser reconhecido, reverenciado e obedecido segundo a piedade, não por causa da punição, mas somente por dever de consciência. Então perceba, meus queridos alunos, que essa declaração do artigo 52 mostra que os batistas estavam completamente sujeitos à lei do seu país, aos reis, ao parlamento, ou seja, ao poder político. Eles deixam claro que estão dispostos a obedecê-los no Senhor. Veja que aqui eles colocam um fim nessa ideia anabatista de comunismo, de não ter propriedade privada, de pacifismo. Se preciso for, defendemos estes homens que foram investidos de tal autoridade com as nossas próprias vidas.
Então, toda essa ideia de ser um povo que não tem nada a ver com política, um povo que não tem nada a ver com guerra, que são pacifistas, um povo que é ligado ao comunismo, não. Nada disso tem a ver com os batistas, meu povo. Como é que um batista vai se ligar a um partido comunista se as nossas confissões estão aqui dizendo que nós não temos nada a ver com esse sistema? Especialmente o sistema comunista moderno, que é ainda pior, que é totalitário. O que nós temos a ver com o desarmamento civil? No Brasil nós estamos vivendo isso. O cidadão não pode ter armas. Os batistas aqui dizem, não, se preciso for, nós vamos empunhar a espada e defendê-los. E defender a nossa própria causa ou propriedade, nossas vidas, nossas famílias. Não eram pacifistas. Não eram contrários à guerra, como as pessoas costumam até dizer. Ah, se você é um protestante, um crente em Cristo, então você é contrário à guerra. Não. Davi foi um homem de muita guerra, né? E, inclusive, o apóstolo Paulo falando sobre o poder que foi dado por Deus à autoridade, inclui esse poder de guerra, inclui o poder de morte, né? Romanos capítulo 13, Paulo fala da pena de morte ali. Então essas coisas são bobagens que as pessoas tentam colocar na sua cabeça, achando que essas coisas, se você for a favor disso, você está sendo contrário a Deus, às Escrituras, nada disso. E está aqui os batistas afirmando que eles mesmos, ou seja, nós mesmos, considerando as confissões antigas, não somos dessa postura comunista, pacifista ou apolítica, né? Eles estão dispostos a fazer estas coisas.